Bem, eu tenho o maior prazer de estar mais uma vez falando com meu amigo Marco Aurélio sobre o método O Bom Motorista. Marco Aurélio, para mim é um prazer estar mais uma vez com você e com a outra aluna que vai entrar já já na gravação, logo após a gente falar com o Marco Aurélio. Olha, gente, vai ter um depoimento maravilhoso que é da Adriana e do marido da Adriana. Vocês ficam ligadinho aí, que vocês vão ver o quanto esse método é importante. Fala um pouquinho pra gente, mais um pouco, sobre o método O Bom Motorista, como surgiu e por que as mulheres, os homens podem estar trabalhando muito melhor as suas esposas junto com essa área de locomoção. Boa tarde, Patrícia. Como sempre, é um prazer estar no teu programa. Como eu já havia falado algumas vezes, o método Bom Motorista ele é uma construção de informações que eu fui colhendo ao longo do tempo, né? Para construir a apostila, tem 8 módulos de treinamento, tem módulo chuva, módulo rodovia, tem bastante coisa bacana para ensinar para o aluno, né? E realmente muda toda a vida da pessoa, o direito de ir e vir, né? Muda tudo. E a pessoa começa realmente ela perceber que é muito mais fácil do que ela imaginava, né? E tem vários depoimentos de várias alunas para mostrar que o método realmente ele é eficaz, ele realmente funciona, tem apostila própria, tem planilha que a gente acompanha a evolução do aluno toda aula, aula por aula. Então é realmente um negócio revolucionário, né? E eu fiz questão de criar esse método que funcionasse de fato, que realmente desse liberdade para as pessoas e dirigir é muito gostoso, não é? Com certeza. Agora me fala uma coisa, às vezes a tua aluna que vou te procurar hoje, que está nos assistindo, ela nunca pegou na direção. Ela ficou ali pensando e está lá com sua idade um pouco avançada, mas ela tem vontade. Aí, essa aluna é aquela aluna que realmente precisa, né? O primeiro passo é fazer uma aula experimental. Essa aula experimental é totalmente gratuita, não tem custo nenhum, é no nosso carro de treinamento. É apenas uma forma do aluno estar conhecendo o método Bom Motorista, a gente conhecer um pouquinho da necessidade do aluno, né? No final dessa aula experimental, eu vou poder dizer para você, ó, teu treinamento é esse, custa X, são tantas aulas, você pode pagar dessa forma, entendeu? Tudo parte dessa aula experimental. E o método, ele tem mais ou menos um tempo de durabilidade? Como que funciona? Tem. O método é igual para todo mundo, né? E desde alunos de 18 até 79 anos de idade, eu tive uma aluna recente agora de 79, é o mesmo método, mesmo tempo, mais ou menos 30 dias demora para pegar um aluno, para tirar o medo, para ensinar técnica, para desbloquear o cérebro dele e colocar ele no trânsito para dirigir. Nossa, é muito rápido. Há algumas exceções, né? De acordo com a idade, de acordo com a vivência de cada aluno, né? Com o tempo de reação, com o tempo de memória, né? Mas geralmente é isso aí, 30 dias no máximo. E os horários são assim, bem flexível, né? Para o aluno, a hora que ela pode mais, que ela está mais tranquila, pode ser depois do horário das 6 também, tem? Tem, de domingo a domingo. É uma construção de informações e você vai entender que você vai se soltando a cada dia e você vai vendo que realmente é bacana, que você realmente consegue ter controle sobre o carro, você vai conhecer todas as técnicas e aí, a hora que você perceber, ó, já está dirigindo. Bem, hoje eu vou querer saber um pouquinho a história da Adriana, ela que passou pelo método O Bom Motorista, após os seus 40 anos, mas vamos saber um pouquinho mais o porquê e como ela chegou até o Bom Motorista, o Marco Aurélio. Adriana, é um grande prazer estar com você, conhecer um pouquinho mais da sua história de motorista. E agora, do Marco Aurélio, você passou por este método, quando foi, como foi para você, a partir de ter passado pelo Bom Motorista? Boa tarde, Patrícia, é um prazer estar falando com você. Te agradeço a oportunidade de poder falar, né, sobre essa fase que eu passei. Eu tirei a carta, eu tinha 25, 26 anos e passado um certo tempo eu fui para o Japão, fiquei 14 anos lá. Então eu não cheguei a dirigir. Inclusive, meu esposo ele foi muito gentil e ele não comentou que no período que eu estava fazendo as aulas, eu bati o carro dele. Isso aí passou, né? Ele falou assim, vamos fazer o trajeto e tal. E isso aí já me gerou uma insegurança.
tirei a carta. E quando eu retornei para o Brasil, em 2014, 2015, eu fiz as aulas numa autoescola. Fiz 10 aulas e não teve resultado nenhum, porque é o carro que o instrutor também tem o controle sobre ele, né? Então, quando tinha que fazer alguma coisa, frear, faz isso, faz aquilo, eu me perdia, então ele fazia por mim. Então, na verdade, não trouxe resultado. Aí meu esposo conversou comigo e pediu para eu pesquisar. E aí eu encontrei o site do Bom Motorista, entrei em contato com o Marco Aurélio e desde o começo ele foi muito prestativo, muito claro, falando sobre o curso. E aí eu comecei a fazer as aulas com ele e logo no início eu vi que era diferente, além do método, é a pessoa. Eu só tive aula com ele, mas eu acho, pra mim, Confiança, né? Que ele é uma pessoa especial, entendeu? Porque ele tem esse dom de ensinar. E ele tinha uma paciência e ele passava muita segurança, né? Por mais que eu não tivesse noção, que é o que a gente fala. A gente acha que o carro tem controle sobre nós, e é o contrário. Mas até você adquirir essa confiança, você precisa aprender a manusear o carro. E o Marco Aurélio, ele conversa durante a aula, ele vai explicando, ele não demonstra medo, sabe? Mesmo sendo com o meu carro e ele não tendo domínio, ele era um passageiro, na verdade. E ele, assim, passou essa segurança para mim desde o início. Então, eu falo, e você... em 2015 foi isso, né? 2015. Então, a gente tá com 7 anos, né? Que você tá dirigindo e agora você pega a rodovia, não tem medo, sai sozinha, faz o que você tem que fazer. Foi uma mudança de vida. Foi, e assim, o curso foi além do que eu esperava, porque o Marco Aurélio explicou os pacotes, né? Que era bairro, avenida e rodovia. Mas ele, além disso, ele falava assim, a duração da aula é de 1 hora. Ele falava assim, Adriana, hoje você tá com tempo? Eu tô, então vamos continuar. Ele se empolgava e ele continuava. Eu lembro que acho que era perto lá do Alto Rio Preto, que teve, você estava falando de chuva, né? Começou a chover, ele falou assim, ótima oportunidade. A gente ficou lá, treinando na chuva, entendeu? Me tratou assim com carinho, um cuidado muito especial. A técnica dele é inovadora mesmo, nunca tinha visto, a confiança que ele tem e agradeço por tudo que ele fez por mim. Eu estou hoje com o marido da Adriana, que é o Carlos. O Carlos vai contar pra gente como foi a vida dele, como era antes do método e depois que ele passou pelo método do Bom Motorista. Carlos, é um grande prazer estar aqui com vocês, viu? É um prazer, todo meu, né? Eu queria aqui relatar para vocês, na posição de marido, né? Quais são os benefícios que o Marco Aurélio trouxe, né? Através desse novo método do Bom Motorista, que eu particularmente posso relatar que nos ajudou muito, inclusive no relacionamento dentro de casa, nos afazeres, inclusive, né? Porque antes disso, quando a minha esposa Adriana não dirigia, isso trazia uma sobrecarga, né, das tarefas de casa. A gente tinha que dar conta do serviço, da empresa, chegava em casa, tinha que fazer compra, e foi por muito tempo assim, né? Então, quando a gente tentou por várias vezes procurar opções, né, para ela aprender, nunca deu certo. E aí a última tentativa foi quando ela conheceu o Marco Aurélio e trouxe uma inovação, um método inovador que ela trouxe o meu conhecimento e eu falei, esse sistema é diferente, né? Então vamos tentar. E deu certo, né? E graças a Deus, depois disso, ela, no trabalho, após ela ter conquistado essa nova forma de dirigir, conseguiu dirigir muito bem, porque no próprio trabalho dela ela tinha que ser destacada onde ela trabalhava para outras cidades, né? Então cada semana ela estava numa cidade e ela ia sozinha, né? Com segurança. Eu até ficava admirado quando ela tinha que sair daqui de São José do Rio Preto para ir para o estado do Paraná,
né, ali na região de Arapongas, né, que é bem distante daqui, e ela ia sozinha. Né? Então isso eu vi que realmente o sistema funcionou e muito bem, porque eu não esperava esse resultado, né? Bem, espero que vocês tenham curtido o programa de hoje, pois é sempre feito especialmente para você. E agora é aqui.